E aí, pessoal, vamos dar início ao estudo da separação das misturas. A gente acabou estudando aí os tipos de mistura, como elas se formam, característica, classificação, e agora vamos estudar como separar tais misturas. Essa parte da química está muito presente no nosso cotidiano, mesmo que a gente não possa imaginar. Dentro da nossa casa, ao longo do nosso dia, temos exemplos muito marcantes de separação de misturas. Quando você vai ali preparar seu café, você põe ali no filtro, no coador, você separa o material sólido, que é a borra, do cafezinho líquido que você tem que tomar, tá bom? Quando você vai ali separar o feijão, escolher aquele que você precisa para cozinhar, tirar aqueles imperfeitos, também é exemplo de separação de misturas. É um mundo muito grande, com grandes aplicações, certo? Então vamos dar uma atenção aí a alguns exemplos iniciais. Temos aqui a imagem de uma refinaria de petróleo, tá? A gente costuma passar perto dessas refinarias e ver essas colunas enormes. São chamadas colunas de fracionamento. O petróleo vem bruto, ele é armazenado e depois vai para essas colunas e dele é retirado. Ocorre uma separação, pois o petróleo é uma mistura, e dentro dele você tira material para a produção de plástico, de cera, da gasolina, tá bom? Do próprio asfalto que a gente vê nas ruas. Então, dentro de uma mistura que é o petróleo, eu utilizo dentro dessas refinarias aqui a separação de misturas. Vamos estudar mais a fundo isso durante as aulas. Nas estações de reciclagem, o lixo chega às vezes misturado e você precisa separar, ou mesmo separar o próprio plástico por categorias. E eles utilizam separação de mistura, que no caso aqui são materiais sólidos. Eles retiram o plástico, o vidro, e assim vão aplicando nas reciclagens. E isso também é uma aplicação de separação de misturas. Temos aqui nos ferros velhos esses guindastes com um ímã na ponta que separam o material que é constituído por alguns metais de outros materiais, como plástico, de forma mais expressiva. Esse também é um tipo de separação de misturas. Outra aplicação é em relação à escassez da água. Futuramente, um dos grandes problemas, que não já é hoje, é a escassez de água doce no planeta. E aí, será que tem como a gente tirar o sal da água de forma eficaz? A separação de mistura é que traz essa resposta para a gente. Então temos aqui um conceito, anota aí. A separação de misturas tem por objetivo isolar substâncias puras que as compõem. Normalmente na natureza as substâncias elas se apresentam misturadas. Dificilmente elas vão se apresentar de forma pura, isoladas. Elas se apresentam mais como misturas. Aí a separação de mistura entra como um tópico importante, porque muitas vezes a gente precisa das substâncias puras. Por exemplo, em um hospital, a gente precisa do gás oxigênio puro para respiração, para os respiradores. Então você tem que tirar o oxigênio do ar e separar ele dos outros gases que lá contém. E você utiliza uma técnica de separação de mistura, tá bom? Vamos dar início aqui. Atenção, que vamos separar agora os principais tipos de separação de misturas no nosso cotidiano. Pessoal, a gente vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas, aquelas que apresentam duas ou mais fases. Elas são mais simples de ser separadas. E a primeira que a gente tem é a catação. A catação, que é uma separação de dois sólidos. As partículas são separadas com base no aspecto visual, como tamanho e forma. Olha só aqui um exemplo. Na estação de reciclagem você acaba separando as garrafas de vidro, de plástico. Você consegue ver as partículas, tá bom? Você consegue ver o material, melhor dizendo, tá bom? E você consegue separar manualmente. E isso é catação. Nunca se esqueça. Materiais sólidos, ele não está separando nenhum tipo de líquido ou gás. Ele está separando material sólido. Catação sempre é referente a materiais sólidos. Temos aqui um exemplo também no nosso cotidiano. Você vai catar ali separar o feijão, o arroz, o milho, tá bom? Nesse caso aqui nós temos uma pessoa que está separando os grãos de café de forma manual. Isso é catação, é muito simples, é a primeira técnica de separação de mistura, pois são misturas heterogêneas, tá certo, pessoal? Nesse caso são misturas heterogêneas.
Continuando com a separação, nós temos a separação magnética. Ela permite isolar componentes atraídos por um ímã, como a gente acabou de ver no início da aula, como ferro, cobalto, níquel. Bom, muito aplicável nos ferros velhos. Eles acabam triturando aqueles carros velhos, antigos, máquinas, e fica tudo misturado, plástico, fibra, tá bom? E eles utilizam um ímã gigantesco para atrair apenas os materiais ferromagnéticos, como ferro, cobalto e o níquel. Outra aplicação é nos circuitos eletrônicos aí, ó. Quando o computador já está velho, o celular está velho, eles vão para reciclagem, essas placas são trituradas e é aplicada a separação magnética, porque elas são formadas por polímeros, por plásticos e também por material ferroso aí, ferro, cobalto, níquel aqui dentro, tá bom? E aí eles são separados, tá bom? Na estação de reciclagem eles fazem a separação com separação magnética. Outra técnica é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela é uma técnica de separação sólido-sólido também. Imagine que você tem uma mistura de sal com areia. Será que é possível tirar todo esse sal e separar da areia? O nosso objetivo é isolar as substâncias e torná-las uma substância pura e isolada na separação. E a dissolução fracionada faz isso. Ela trabalha com a solubilização de um dos compostos da mistura. Você vai solubilizar. Se você adicionar água aqui dentro, você pode perceber aqui na próxima imagem que a areia fica embaixo e o sal ele é solúvel na água. Ele acaba sendo dissolvido, pessoal. Ele acaba sendo diluído aqui dentro, ó, diluído não, dissolvido aqui dentro desse recipiente. Então você vai ter apenas a areia aqui embaixo e a água com o sal aqui em cima. O nome disso é dissolução fracionada. Esse método ele trabalha com a solubilização de um dos componentes da mistura, no caso o sal, enquanto o outro permanece sólido. Então toda vez que tu tiver dois sólidos, tu adicionar um líquido, um solvente no caso, e um deles se solubilizar e o outro não, vai estar acontecendo a dissolução fracionada. Então é uma das primeiras etapas do processo de separação do sal da areia. Aqui não está totalmente separado porque ele ainda está dentro do líquido, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, vamos fazer mais. Nas próximas aulas vamos discutir a continuação desse processo, como é que eu ia tirar esse sal da água aqui e tornar ele puro novamente sólido, tá bom? Isso tem jeito e é muito aplicável aí ao processo de dessalinização, tá bom? Retirada do sal da água. Então fica ligado que a gente vai continuar com os conteúdos.